Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes, graças a Deus, por esta oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, mais uma vez para nós adorarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Feliz também porque dessa vez a minha esposa está comigo, né? Glória a Deus. Aleluia. Consegui. Aleluia. Deus é bom. Segundo Timóteo 3, 16, 17. Graças a Deus pela vida do pastor Paulo César, por esta igreja que está no nosso coração, né? Somos irmãos em Cristo e nos amamos em Cristo. Glória a Deus. Estamos aqui unidos e vamos morar no mesmo céu para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Grande Deus. Eu tenho certeza que na noite de ontem os irmãos se alimentaram muito bem da palavra do Senhor neste lugar. Mas hoje Deus também tem uma palavra. Aleluia. É bem interessante para os nossos dias. Glória a Deus. Segundo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o verso é o 16 e o 17. Já que vamos falar sobre ética cristã, esse é um bom versículo para se ler. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Glória a Deus. Eu quero falar na noite de hoje, irmão, sobre pelo menos 3 coisas que são muito importantes na vida de um obreiro. A questão da ética cristã, a questão da etiqueta ministerial e também a moralidade cristã. Essas coisas são muito importantes para todo e qualquer cristão, mas o obreiro é bom também que ele esteja inteirado disso, que ele esteja a par destas coisas. E o que é ética, irmão? Ética é o estudo dos juízos, de apreciações referente à conduta humana. Isso, o que é ética? Ética é a pesquisa natural da natureza moral do homem, com a finalidade de descobrir qual as suas responsabilidades e como cumpri-las. Então, o que é ética? Ética é o código, o padrão de conduta, as regras de conduta de uma pessoa, de uma sociedade, de uma organização. Isso é ética. Tudo nesse mundo tem ética. Tudo tem um código de ética, tem um padrão de ética. No mundo secular, entre os médicos, entre os advogados, entre todos os comerciantes, todas as áreas que você pensar, tem um código de ética que deve ser seguido. Não é diferente também a igreja. A igreja também tem a sua ética cristã. A ética cristã, ela é uma palavra que ela vem significar o costume, a regra, o modo, a maneira como esse povo vive, quais são a abordagem do dia a dia desse povo. Isso é ética cristã. A ética cristã, ela é muito importante. A definição de ética cristã é a teoria da natureza do bem e como ele pode ser alcançado. A ética cristã mostra o que é bom, mal, certo ou errado, o que deve ou não ser feito. Isso é ética cristã. Ética cristã, então, em resumo, é a conduta ideal de um indivíduo. Quando o indivíduo tem ética, quando ele é um obreiro que tem ética, ele tem uma conduta correta. Ele sabe se posicionar, ele sabe se relacionar de maneira que ele não agride os demais, de maneira que ele dá um bom testemunho. Amém? Essa é o significado
da palavra ética cristã. Aleluia. Isso é ética. Mas agora eu lhes pergunto, a ética é um conjunto de regras, é um conjunto de normas. Da onde nós tiramos o nosso conjunto de normas, de regras de vivência? Alguém sabe me dizer? Da onde que a gente tira as regras de nossa conduta? Da Bíblia, lógico. É uma frase que você deve guardar, você deve marcar. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aleluia. Tudo que o cristão precisa saber sobre o seu comportamento não está nos livros de outros autores, está na Bíblia. Você pode ler milhões de livros, mas não se afaste da Bíblia, porque a Bíblia é a fonte da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, da conduta do ser humano. Glória a Deus. Se você estudar mesmo, você vai entender que até mesmo as leis que nós temos no nosso país, a maioria delas, quase todas elas, são formalizadas a partir da Bíblia. O cerne está lá em Levítico, Êxodo, Números, está lá o cerne das leis, aonde foi baseada o código de todos os países. Está pensando, irmão? Quando tem uma audiência lá, vai ter um julgamento, antes da pessoa dar o testemunho, ela tem que colocar a mão em cima da Bíblia e jurar com a mão em cima da Bíblia, porque a Bíblia é fiel, a Bíblia é uma palavra fiel. O cristão, irmão, a regra de fé e prática, de conduta do cristão, é a palavra de Deus. Aleluia. Não foi o que nós limos? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para todo ensino. Glória a Deus. Para que esse homem seja completo, perfeitamente habilitado para a obra de Deus. Então, onde que o obreiro vai encontrar instrução para a sua conduta cristã? Sua conduta de ética, o seu movimento, como se relacionar, como falar? Na Bíblia. A Bíblia tem tudo isso. De sorte que o crente que faz o que o Salmo 1 diz, medita na palavra do Senhor, dia e noite, é um homem bem sucedido. É um homem feliz, é um homem que prospera, um homem que aqueles intentos que tem no seu coração dão certo, porque ele medita na lei do Senhor, ele se baseia na lei do Senhor, ele rumina a palavra do Senhor, ele tem a palavra do Senhor plantada dentro do seu coração, guardada dentro do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, para que eu possa usar a Bíblia como minha regra de fé e prática, a primeira coisa que eu preciso fazer, irmão, de verdade, para que a Bíblia seja a minha regra de fé e prática, é aceitar Jesus, ser um cristão, aceitar a Bíblia como instrução para a minha vida. Você sabia, por mais maluco que possa parecer o que eu vou dizer, que tem cristão, até mesmo obreiro, que não dá todo o crédito necessário à Bíblia? Ele diz, não, a Bíblia não, a Bíblia é bom, mas não, você precisa de ver. Ele não dá todo o crédito à palavra, irmão. Irmão, se você quer ser bem feliz, bem-aventurado, você quer ser próspero, coloca a Bíblia em primeiro lugar. Você só vai fazer isso o dia que você tiver realmente um encontro com Deus. Aleluia. O dia que você nascer de novo, nascer em Cristo, aí você vai dar o devido valor à palavra de Deus. Sabe por que hoje existe uma conduta muito errada nas igrejas hoje? Exatamente pela desvalorização da palavra de Deus. Quando a igreja se valoriza a palavra, dá o verdadeiro crédito à palavra, essa igreja ela tem uma conduta bem melhor. Glória a Deus. Aí, sabe o que a Bíblia diz lá em Mateus 5,16? Vamos ler o Mateus capítulo 5 e o versículo 14. Aleluia. Até o 16. Glória a Deus. Mateus 5, o 14 até o versículo de número 16. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Alguém leu 15? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. E o 16? Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, observe, a luz ela brilha. A luz ela não é a favor das trevas. A luz é o oposto das trevas. Ela é contrária às trevas. A luz ela desfaz as trevas. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. E a luz de vocês tem que resplandecer. Se a luz de vocês resplandecer, os homens vão ver o vosso comportamento e vão glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então observe, nossa conduta, nossa regra de fé e prática, sendo a palavra de Deus, nos baseando pela palavra, essa sendo a nossa ética, a nossa vida em Deus, as pessoas vão ver a nossa vida e vão dar glória a Deus. Aleluia. Não vai nem precisar tu pegar um folheto, chegar no indivíduo e falar assim, Jesus te ama, tem um plano na sua vida, vá para a igreja, para de sofrer, não precisa nada disso. Ele vendo você fala assim, rapaz, eu queria ser igual aquele crente. Meu Deus, que vida boa daquele crente. Aquele crente, rapaz, ele é certo em tudo, ele é justo, ele é fiel, ele é amoroso, ele é, nossa, eu quero ter uma vida dessa. Aleluia. Eu quero servir a Deus. Glória a Deus. Então, essa é a nossa regra de conduta, de fé e de prática. Quando a pessoa adota a palavra, nasceu de novo, a palavra é Senhor sobre sua vida, ela está sobre ele, e não, ele não está sobre a palavra, mas ele está debaixo da palavra de Deus, ele se torna uma testemunha de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Grande é teu nome, Deus. Quem vê você, vê Cristo na sua vida. Você sabia que a palavra cristão, ela significa pequenos cristos? Aleluia. Você é um Cristo vivo na terra, irmão. Aonde você vê é um Cristo que está palmilhando, pisando na terra. Você é uma testemunha viva de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, quando a pessoa tem esse conjunto de ética na sua vida, de conduta, e vale a pena salientar aqui que se você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, esses 3 capítulos da Bíblia, estão aí ao maior lance assim de conduta cristã. O maior código de ética que tem na Bíblia está em Mateus 5, 6 e 7, para cristãos, para quem nasceu de novo, para quem vive em Deus. Leia Mateus 5, 6 e 7, é a maneira que você tem que viver, é ali que você aprende. Aleluia. Aprenda por Mateus 5, 6 e 7, que você vai viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí, o mundo, irmão, ele não segue esse código de Mateus 5, 6 e 7. Por exemplo, lá está escrito assim, se alguém bater de um lado, você dá o outro lado. O mundo é assim, irmão. Pega e dá um tapa na cara de alguém aí pra você ver. Quer fazer o teste? Tá. Você vai dar um tapa. E você vai levar um cambal, irmão. Você quer ver como é que é o sistema do mundo hoje? Hoje eu vinha vindo aqui, e vinha vindo para a igreja aqui. Aí um cidadão parou o carro no meio da rua. Parou. Eu falei, oxe, será que está descendo alguém? Fui tentar ultrapassar. Quando eu fui tentar ultrapassar, ele acelerou o carro e entrou na minha frente. Tipo, bate, que passa por cima. Doidinho para achar uma confusão. O que é isso, gente? Você está vendo como é que é o negócio? O crente ele não age assim. O crente ele, quer passar, passa. O crente é assim. Bateu no lado ele, meu Deus, deve estar com problema, hein? Com problema. Como é que chegou o ponto de me dar um tapa na cara? Você é assim, irmão? É esse o seu código. Esse é o seu código de conduta, o seu código de ética. Isso tanto é verdade que em Mateus, no último versículo, está dizendo assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aleluia. O que Deus espera de você é perfeição. Mas Deus não consigo. Mas tenta, né?
Não desista não. Tenta ser perfeito. Porque isso é o que Deus espera. Pastor, eu até quero ser desse jeito. Mas só que o mundo, pastor, não tem nada a ver com o mundo. Você quer ver? Filipenses 2 e 15. Você não tem nada a ver com o mundo. Seu negócio é com Deus. Seu negócio é com Cristo. Aquele que te chamou, te vocacionou para ser uma bênção na terra, para ser luz do mundo. Seu negócio não é com o mundo. O mundo é problemático mesmo. Glória a Deus. O que diz aí em Filipenses 2 e 15? Glória a Deus. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astro no mundo. Glória a Deus. Vocês resplandecem como estrelas, como astros, no meio de uma geração corrompida e perversa. Aleluia. E eu grifo ali a palavra inculpável. Ei, inculpável. Sabe o que é inculpável? É alguém que não dá para achar uma culpa. Realmente hoje, faz uma análise, realmente um cristão hoje, um obreiro hoje, ele pode se dizer que ele é inculpável. Não tem nada para apontar. Porque tem obreiro que tem até onda demais, né, pegar. Tem culpa demais do cartório. Tem obreiro que se diz ser um astro de Deus, uma estrela de Deus, mas na verdade o efeito é contrário. Porque ele tem tanta coisa que dá para acusar, que dá para escolher a qual acusar. Aqui está dizendo assim, inculpável diante dos homens. Aleluia. Esse é o padrão de Deus. A geração em que você está inserido é corrompida, é perversa, é cruel, é maligna, é conduzida pelo diabo. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, estão todos perdidos, meu Deus, mas você não está perdido. Aleluia. Você é luz de Deus. Você é a luz de Deus na terra. Através de você, as pessoas conseguem perceber que é possível mudar. É possível uma diferença. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa, que quer dizer quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, é moralidade cristã. Sabe o que é moralidade? Moralidade é maneira, caráter, comportamento próprio. É a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que não são impróprias. Alguns dicionários definem moral como conjunto de regras de conduta consideradas como válidas éticas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou pessoas determinadas, ou seja, regras estabelecidas e aceitas pelas comunidades humanas durante determinados períodos de tempo. Então, moralidade, conduta moral é ter pudor, é ter vida santa, isso para o crente. A pessoa não pode ser imoral. Palavras morais, palavras sábias, palavras de vida, não palavras imorais, palavras que denigrem a imagem das outras pessoas, palavras que ofendem, palavras que revelam uma vida depravada. Não, o cristão não tem esse comportamento. O cristão, ele tem moralidade cristã, ele tem uma vida, uma conduta moral padronizada pela Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Santo teu nome, Deus. Os valores e a moralidade andam juntos, de maneira que são inseparáveis. A conduta moral é a manifestação de nossos valores. O que é que tem valor para você? Quais são os valores que você aprende dentro de casa? Quais são os valores que os pais ensinam para os filhos? Isso que vai ditar, que vai ensinar, que vai formar uma conduta moral. Se a formação de valores dentro de casa está muito baixa, está depreciada, se quem guia os filhos é a internet, a televisão, não espere que seus filhos sejam moralmente perfeitos. Porque quem está conduzindo, quem está formando valores dele, não é mais a igreja, não é mais a Bíblia, não é mais a palavra de Deus, não é mais o pastor que prega.
Na verdade, tem casa de crente, irmão. Tem casa de crente que os pais falam mal. Eu acho que aqui não acontece isso. Pelo amor de Deus. Falam mal do pastor, falam mal dos obreiros na presença dos filhos. Os filhos vão crescendo e vão se formando nessa conduta. Quando eles chegam a uma certa idade, eles acham que falar mal do pastor, falar mal do obreiro da igreja, falar mal do pregador, falar mal de não sei quem, é tudo normal. Aí, meu filho, se prepare, porque vai acontecer lá na frente. Porque essa formação de conduta vai gerar um prejuízo muito grande lá na frente. Esses valores, eles são influenciáveis. Cuide, hoje não está fácil, cuide. Que valores estão se formando dentro da tua casa? Cuide, recicle, preste atenção, cuidado. Porque esses valores morais, eles são influenciados pela escola, eles são influenciados pela sociedade, eles são influenciados pelas amizades. Você ensina o teu filho uma coisa, mas lá os amigos já pensam diferente, a escola pensa diferente. Então cuidado, essa formação de valores, ela pode chegar num ponto absurdo. Quer ver? Isaías, capítulo 5, e versículo de número 20, até o versículo de número 23. Glória a Deus. Tem um ai de Deus aí. Diz a palavra do Senhor no versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Versículo 21. Pode ler. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. 23. Dos que justificam o ímpio de presente e ao justo negam o justiça. Você está vendo? Os valores estavam invertidos na época de Isaías. O mal estava sendo chamado de bem, o bem chamado de mal, estava tudo invertido. As pessoas se gabavam, achavam que era vantagem beber bastante. Eu bebo bastante, eu consigo beber bastante. Aquilo para ele era eu sou um herói, eu consigo ficar de pé. O suborno era normal. Não sei, mas será que tem alguma coisa a ver com nossos dias também? Não. Será que não existe isso no meio do nosso mundo que nós estamos vivendo? Os valores estavam totalmente invertidos. Hoje está invertido também, irmão. A coisa está tão invertida que você não sabe julgar as coisas aí fora, o que é e o que não é. Não é o que você está vendo, pode ser outra coisa. Você vê uma coisa e pensa que é, mas talvez não seja. E aquilo que você pensa que não é, talvez seja. Então você não pode se basear por aquilo que seus olhos estão vendo, porque as coisas estão totalmente invertidas. Não dá mais para confiar assim de primeira. Tem que prestar atenção para ver se realmente é. Entendeu? As coisas estão muito invertidas. E esses valores estavam invertidos lá. Hoje também no mundo aí estão invertidos. E dentro da igreja, será que não tem gente que está invertendo os valores? Que está colocando coisas que deveriam ser apreciadas, que deveriam ser enaltecidas, colocando para baixo, e coisas que deveriam ser desprezadas, descartadas, afastadas para longe, colocando para cima. É isso aí que não é preciso. Tem igreja por aí, irmão, que é um mundanismo total. Tudo invertido, tudo ao contrário. Uma conduta estranha, um povo que se diz que serve a Deus, mas você não identifica, você não vê Cristo na vida deles. Está parecendo um culto que eu estava participando, que a irmã fez o apelo e disse assim: ei, você quer aceitar Jesus? Jesus quer entrar no teu coração. Aí a mulher disse: não, eu já sou crente, eu sou pastora. Ah, é? Puxa, não. Ela quase falou: não parece. Será que as coisas não estão tão invertidas ao ponto de você não entender o que está acontecendo mesmo? Irmão, está assim. Há uns anos atrás, a igreja prezava muito a palavra santidade. Sabe? Era um exagero.
É exagerado mesmo. Tanto que a santidade exterior foi tão valorizada que causou até alguns prejuízos. Porque algumas pessoas, dentro dessa conduta, se tornaram, vou dizer assim, escravas de um sistema religioso e ficaram magoadas com a igreja. Filhos de crentes que saíram da igreja e nunca mais voltaram porque a igreja me oprimiu, não sei o que mais. Não, mas ainda existia uma boa parte da cristandade que se mantinha debaixo de uma santidade verdadeira. Hoje essa palavra ela está um pouco em desuso. E quando ela é usada, ela não é usada na sua verdadeira essência. Será que nós não estamos desvalorizando um valor que realmente deveria ser mais implementado na igreja? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. E outra vez a palavra diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E a Bíblia é clara em Efésios, dizendo: eleitos e predestinados para serem santos e irrepreensíveis. Aleluia. Não, santidade é uma coisa de crente. Aleluia. Coisa de crente. Tanto que a Bíblia chama você de santo. Santo não é aquele que morreu lá e a igreja beatificou e agora é um santo. Não, santo é você. Você que aceitou Jesus e agora é santificado pelo sangue de Cristo que foi derramado pela sua vida. Santidade tem tudo a ver com crente. Aleluia. Glória a Deus. E por causa, irmão, dessa quebra de valores, você já ouviu a expressão desigrejados? Tem muita gente que desistiu da igreja. Cansei. Então, devemos voltar, como diz aquele: quero voltar. Nós temos que voltar ao primeiro amor, não é avançando, é voltando. O avivamento sempre aconteceu na igreja, não avançando, voltando. Voltando aos primórdios, voltando ao princípio, voltando para a Bíblia, voltando para a santidade, voltando para a unção do Espírito Santo, voltando para a dependência de Deus. É esse o valor que a igreja deve realmente implementar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí, Deus. a postura moral e ética de um obreiro. A postura ética e moral de um obreiro. Um obreiro, irmão, ele não está habilitado para suas funções ministeriais se ele tiver um probleminha. Sabe qual é o probleminha? Um probleminha com dinheiro. Obreiro que ele acha que a fé é um meio de ganhar dinheiro, segundo a palavra de Deus, segundo o nosso código de ética, ele não está habilitado para a obra. A sua conduta é imoral e antiética, ele não serve para a obra de Cristo. Pastor, não fala uma coisa dessa, pastor, falo. Quer ver? 2 Timóteo. Aleluia. Não, 1 Timóteo melhor. Coloquei 2 Timóteo aqui, mas está errado. 1 Timóteo. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. E versículo 3 até o 10. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6. E versículos 3 até o versículo 10. Ensina alguma outra doutrina que se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. 4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. É 5, né? Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. 6. Mas grande ganho a piedade com contentamento. Portanto, nada temos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 8. E tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos
estejamos com isso contentes. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Você observou que aqui diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem gente que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. Se você pensa que o dinheiro é o maior problema seu, faz o seguinte: pega todo o seu dinheiro e dá para mim, que eu dou um jeito desse dinheiro. Tá? Eu vou usar ele bem. Não é o dinheiro que é o problema, irmão. O dinheiro não é o problema. O dinheiro é a necessidade. Todo mundo precisa de dinheiro. Houve um tempo, quem sabe, lá atrás, que as pessoas não precisavam de dinheiro. Mas hoje o dinheiro é uma questão fundamental. As pessoas precisam de dinheiro, tudo precisa de dinheiro. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o versículo diz assim, ó: os que querem ficar ricos caem em tentação. Eles vão cair em tentação. Eles querem ficar ricos, eles vão cair em tentação. Eles vão cair em armadilhas. Então, qual que é o jeito certo de um obreiro, de um pastor, de um crente viver na presença de Deus? Existe uma palavra aqui que foi lida 2 vezes: contentamento. Você sabe o que é contentamento? Contentamento é: o Senhor é meu pastor, nada tenho falta. Se eu precisar, Ele me dá. Se eu for para algum lugar, Ele me cuida. Se eu precisar de uma porta aberta, Ele abre. O que eu precisar, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Eu não preciso ficar delirando com essas coisas desta vida, porque eu tenho um pastor que cuida da minha alma. Esse é o comportamento correto com respeito às questões financeiras na vida de um obreiro. Tendo sustento, tendo com o que vestir, amém, o Senhor cuida de mim, está tudo certo. Aí diz que alguns, na cobiça de ganhar dinheiro, de ficar rico, se desviaram da fé. O que é se desviar da fé? Sair dos princípios básicos, os princípios verdadeiros da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que o amor ao dinheiro fez com que muitos líderes eclesiásticos desviassem completamente a rota do evangelho, não vou usar essa palavra, Deus me livre, cristianismo deles. O cristianismo desviou a rota, pegou um rumo totalmente diferente. A religiosidade deles é totalmente oposta ao que a Bíblia está ensinando. Quando alguém prega o verdadeiro evangelho, parece que o verdadeiro evangelho não faz sentido diante daquela pregação que diz que você triunfa sobre tudo, que é só você dizer 2 palavrinhas mágicas e o céu desce na terra para socorrer você. Se desviaram da fé e atortaram a si mesmo com muitas dores. Como tem gente por aí sofrendo. Sai aí nessas ruas e pergunta: quanta gente desviada por causa dessa vontade de mudar de vida através do evangelho que não deu certo. Vontade de mudar de vida no caso, na questão financeira. Isso não dá certo, não funciona. Aqui não é lugar de você ficar rico, aqui é lugar de você morrer e nascer de novo. Glória a Deus. Aqui seu velho homem morre e você nasce de novo. Quando você se torna uma nova criação em Cristo, você não se preocupa mais com as coisas daqui, você está amparado pela palavra de Deus, guardado pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outro tipo de obreiro que não está apto, ele não pode, é aquele, irmão, que ele tem o desejo de mandar. Quer ver? Juízes, capítulo 11 e versículo de número 9. Olha só o que o Jefté disse quando foram procurar ele.
Juízes 11 e versículo de número 9. Então Jefté declarou aos anciões de Gileade: se me vistes levar de volta para casa, a fim de combater os amonitas, e para que o Senhor os entregue na minha mão, então sereis vosso comandante nessa missão. Ele diz assim, ó, serei o vosso chefe, o vosso comandante, serei o vosso líder. Eu posso até ajudar você, mas eu vou mandar vocês. Eu vou ser o chefe, eu vou ser o que manda. Manda. Esse desejo de mandar, ele não serve para um obreiro. Porque o evangelho é diferente, irmão. Jesus disse assim, ó, entre as pessoas lá fora é assim, aqueles que querem mostrar que manda, eles exercem poder sobre os outros. Eles oprimem, eles fazem todo mundo se abaixar para eles mandarem. Mas entre vocês não será assim, disse o Senhor. Aleluia. Entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Então vocês que quiserem ser grandes, diminuam a si mesmos. Vocês se humilham. Então quem tem desejo de mandar, quem tem desejo de mandar não dá certo. Na obra de Deus não, vai fracassar. Vai dar errado. Vai fracassar. Pode até chegar a mandar, mas não vai mandar muito não. Logo fracassa. Seu negócio não é mandar. Segunda coisa também, terceira coisa melhor, espírito de grandeza. Segundo Samuel, capítulo 15 e versículo 4. Eu vou ler aqui, irmão, para nós adiantar. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhes fizesse justiça. Absalão estava dizendo que ele era o cara que podia resolver qualquer situação. Quem me dera ser o juiz. Então todo homem viria a mim e eu responderia. Só que Absalão não era rei. Quem que era rei nesse tempo aqui? Davi. E Absalão estava fazendo campanha política lá fora, dizendo assim, quem me dera vocês virem a mim, eu resolvo, eu posso. Esse rei aí já está ultrapassado, eu consigo resolver, traz para mim que eu resolvo. Esse espírito de grandeza não deu certo. Sabe qual é o obreiro que prospera, o obreiro que dá certo, o obreiro que tem uma longa história cristã? Obreiro obediente. Obediência é o caminho. Quer dar certo? Seja obediente, obedeça. Começa obedecendo o pai, a mãe, vai crescendo e obedecendo seus professores, obedecendo as autoridades constituídas, obedeça o pastor, obedeça. E você vai se dar muito bem na terra. Você vai se dar bem. Obediência é o caminho. Rebeldes não dão certo. O espírito de grandeza não dá certo. Então, um obreiro, para fazer a obra do Senhor, sem que seja separado oficialmente, como pastor, evangelista, ou outro cargo eclesiástico, ele pode fazer a obra. Sabia? Você não precisa ser consagrado evangelista e você pode pregar o evangelho. Sabia? Não precisa ter uma unção de pastor na sua cabeça para ajudar alguém que está precisando de uma ajuda, de algo de Deus. Você pode fazer. Não é preciso você forçar a porta. Não é preciso você tentar agredir o sistema para você chegar. Não, você não precisa fazer nada disso. Deus está te vendo. Deus está vendo o teu trabalho. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo a tua conduta. Deus sabe quem é você. Ele conhece você quando ninguém está olhando. Ele sabe quem é você. E na hora certa você vai chegar na posição que Ele já pré-estabeleceu para a sua vida. Não precisa forçar nada. A conduta de um obreiro aprovado não é aquele que fica tentando fazer uma escada através das outras pessoas, puxando o tapete de um, puxando o tapete de outro, manipulando uma situação aqui, manipulando uma outra ali, para poder chegar. Não precisa nada disso. Se Deus quer que você seja, você será. Não precisa derrubar ninguém para isso. Não precisa fazer bajulação, não precisa fazer nada disso.
Deus sabe quem é você. E no tempo certo Aleluia. você chegará aonde Deus estabeleceu para a sua vida. Quer ver? O Davi, o que ele fez para ser rei, irmão? Só foi Davi. Ele não fez nada, irmão. Só tocava harpa e cuidava de ovelha. E Deus falou com Samuel e disse assim, vai ficar aí com esse Saul desviado? Eu não quero mais. Você vá lá nos campos de Jessé, que eu tenho alguém lá que eu escolhi, eu separei. Aleluia. É meu ungido, meu escolhido. Glória a Deus. O que Davi fez foi servir ao Senhor com alegria, cuidar das ovelhas, elaborar os salmos de vez em quando um urso aparece, quando um leão aparece, dá um jeito nisso, resolve o problema e continua seguindo a vida. De repente, olha lá, Davi, rei de Israel. Eu posso dizer para você, o melhor rei de Israel. Aleluia. Tão poderoso foi o Davi, que Jesus foi chamado de filho de Davi. Aleluia. A promessa que Deus fez a Davi, ela não foi quebrada, ela continuou. Glória a Deus. Aleluia. Um obreiro que ele é consagrado, irmão, que ele tem uma vida em Deus, ele tem que entender o seguinte: ele é servo de Jesus Cristo, separado por Deus para o Evangelho. A sua vida foi dedicada à maior das causas, às mais nobres das ocupações nesta vida, a mais árdua que um homem pode executar. Um obreiro consagrado ao ministério deve ter em mente que ele comprometeu-se a viver e trabalhar para Cristo Jesus. Enquanto viver, e sua missão fundamental é pregar o evangelho de poder e de salvação de Deus aos homens. Sua obrigação é levar a mensagem salvadora aos perdidos a tempo e fora de tempo, diz a Bíblia. Sua vida não lhe pertence, mas foi oferecida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor da seara, que chamou, qualificou, pondo no ministério santo. É isso que o obreiro tem que ter em mente. Seu amor à igreja do Senhor supera todas as afeições, a qualquer organização, atividade ou interesse terreno. Tem que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Diz a Bíblia, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Ele assume normas e importantes obrigações para com Deus, consigo mesmo, com a igreja de Cristo e com o mundo. Essa é a vida de um obreiro que foi consagrado ao ministério. Deve ter isso em mente. Ele não pertence mais a ele. A vida não é mais dele. A vida dele é de Cristo. A vida dele é mostrar o Evangelho. A vida dele é proclamar o Cristo que vive. Proclamar o Cristo que salva. Essa é a vida de um obreiro. Um obreiro que tem ética, eu vou dar aqui alguns exemplos. Um obreiro que tem ética, ele deve ser sempre cavalheiro, mas cauteloso. Não é? Tem uns irmãos que são cavalheiros demais, já viu? Conheci um pastor que o marido da esposa da irmã chegou nele e falou assim: a próxima vez que o senhor der um beijo na minha esposa, eu te dou um burro no meio da cara. Ele tinha o hábito de beijar as irmãs. Ele achava que aquilo ali era ser cavalheiro, cortês, gentil. Aí o irmão falou assim: a próxima vez, rapaz, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Então, cavalheirismo é uma coisa importante na vida obreira. Amém. Abençoada de Jesus. Mas se começar a chamar de minha querida, minha linda, o que é isso aí? Vai apanhar, irmão. Vai apanhar, tá doido? Eu já vi. Outra coisa que todo obreiro que tem uma mentalidade, que ele pertence a Cristo, que ele tem que ter cuidado, que ele tem que ter uma conduta moral e ética boa, que todo contato com o sexo oposto merece todo cuidado. Qualquer coisa que você for fazer com você está sozinho, você e uma irmã da igreja, esse cuidado deve ter um cuidado muito grande. Brincadeira, irmão. Porque nós somos muito amigos. Cuidado com essas brincadeiras aí. Eu já vi famílias se destruírem por causa dessas brincadeirinhas, que vão crescendo e vão criando uma situação. O obreiro, ele tem que ter um certo cuidado. A conduta moral e ética dele tem que ter muito cuidado.
Um conselho que se diz para os obreiros, um conselho ético: nunca fique a sós com uma pessoa dentro de um lugar fechado. Nunca. Hipótese alguma. Se a irmã entrou lá e você estava entrando, você fala: eita, você não entra. Por quê? Porque não, irmão. Se alguém viu, alguém passou e viu, vai falar assim: o que os dois estão fazendo lá dentro, hein? O pastor não está vendo, mas eu vi. Já aumenta 3, 4, 10 vezes mais o que ele viu. E pode gerar um problema muito grande. Para resolver vai ser difícil. Então, obreiros devem ter muito cuidado. Conduta moral e ética de obreiro. Olha, tratar com distinção determinado irmão quando os outros estão com ele não fica bem. Você trata esse irmão, você trata em especialidade. Os outros aqui, você não dá muito crédito. Esse irmão aqui você gosta. Esse aqui você é apaixonado por ele, mas os outros você não dá muita atenção. Isso aí não fica bem, irmão. Trate as pessoas de igual forma. Esse negócio de tratar um bem e os outros mal não pega bem. Isso não é uma conduta ética moral muito boa. Tem que tratar todo mundo de uma maneira exemplar. Todos. Quer ver uma coisa? Tratar pessoas que têm mais dinheiro com mais cortesia e os menos favorecidos com desprezo, isso não é conduta apropriada para um obreiro. Imagina, você é o porteiro da igreja. Chegou o irmãozinho, aí você, eita, lá vem ele. Senta aí, irmão, certo? Tinha um lugar para você sentar aí. Aí chegou o dono da empresa. Ô, meu amado, querido, foi Deus que lhe enviou aqui. Venha cá, meu filho, vou te arrumar um lugar aqui. Que isso, irmão? Que bobeira é essa? A Bíblia diz em Tiago que isso não é um comportamento apropriado para crente, não. Aqui na igreja, todo mundo fica nivelado. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem é médico, quem é advogado, quem é juiz, quem é gari, quem é empregada doméstica, fica tudo no mesmo nível. Todo mundo é nivelado aqui, irmão. Ninguém é maior. É que esses dias eu vi alguém contando que o rapaz servia água lá na igreja, limpava os bancos, era um juiz. Só que lá na igreja ele era diácono. O juiz era lá no fórum. Ali ele era diácono. Cuidava dos carros e tal. É diácono. Tem que saber, irmãos. Essas coisas não podem acontecer. Outra coisa que não é ético: entrar em conversa de pessoas quando eles estão falando em particular. Mesmo sendo membros da igreja. Tem duas irmãs conversando em particular, a outra irmã chega e... O que vocês estão falando? Isso não é ético. Não é conduta ética, não. Isso não é certo. Se elas estão falando e você quer participar da conversa, você chega a uma certa distância e fica ali como quem: oi, eu estou aqui. Para elas te chamarem para a conversa. Se não foi convidada, não entra. Isso é ética. Uma conduta que você deve prestar atenção. Não deve entrar na conversa dos outros sem ser chamado. Outra coisa muito importante: você deve vestir-se de acordo com a realidade em que você está inserido. Você não deve se vestir desleixadamente demais, desleixado, e nem elegante demais. Oh, a irmã é a mais bela das belas. Oh, nossa, essa mulher não tem nada, meu Deus do céu, que situação. Nem penteou o cabelo para ir para a igreja. Não. Então, isso você tem que estar de acordo com a sua realidade. Tem pessoas que exageram de um lado, tem gente que exagera do outro. Misericórdia. Isso acontece mais com os irmãos, os desleixos. Tem obreiro que o pastor tem que falar: irmão, está na hora de irmão fazer a barba, né, irmão? Tá feio esse negócio aí, né? Misericórdia. Não vai tomar um caminhão de gilete lá perto da sua casa. Isso acontece, às vezes, com os irmãos. Com as irmãs é mais difícil, né? Mas é ética. Precisa ter um certo cuidado com isso. Existe uma realidade social. Outra coisa. Olha, irmão, isso aqui é muito sério. Os casados prestem atenção, redobrem atenção.
Falar mal do cônjuge. Quando você fala mal do seu parceiro, da sua parceira, você está ferindo a si mesmo. Isso é antiético, sabia? Porque essa mulher é, irmão, essa mulher é. Que isso? Você está machucando a si mesmo. Então não é correto. Você quer ter uma vida de sucesso, quer ter uma conduta perfeita, apropriada, não fale mal da sua esposa, não fale mal do seu esposo. Mesmo quando alguém falar mal, defenda. Mas tem umas qualidades também, o irmão já percebeu? Não entra nessa onda não, senão daqui a pouco eles pegam e colocam palavras da sua boca e depois você que vai estar sozinho lá pensando, ué, o que foi que aconteceu? Outra coisa que não é ética, não é ético, ser gabola. Alguém sabe o que é gabola? Sim. É aquele camarada que diz assim, você fala assim, rapaz, eu estava vindo ali e eu vi que o rapaz estava precisando de Jesus, eu cheguei e falei, Jesus te ama. Rapaz, você acredita que ele começou a chorar? Não, eu toda vez que eu passo, eu vejo 2, 3 pessoas e eu chego e prego o evangelho. Você prega mais do que eu, você é melhor do que eu. O gabola, ele sempre está acima dos outros. Olha, eu preguei lá na igreja, 3 pessoas se converteram. Não, eu quando prego é de 5 para cima. Ele sempre está acima dos outros. Ele é gabola, ele sempre está melhor, ele sempre é melhor. Obreiro gabola, irmão, não funciona. Porque você não tem que falar, você tem que ser, tem que fazer. Eu me lembro de um pastor lá de uma igreja que eu congregava, que o pastor disse assim, na hora da reunião, o pastor perguntou para o pastor Antônio Carlos, meu pastor, quantas pessoas tem para batizar lá, pastor? Aí o pastor falou, olha, tem 2, irmão. Tem 2, tá bom. E o senhor, pastor, esqueci o nome do pastor agora. Lá nós estamos perto de 30. Perto de 30, mas até chegar o dia, era em setembro, até dia 7 de setembro, eu acredito que teremos mais. Pois é, quando chegou o dito do setembro, o pastor Antônio Carlos, que só tinha 2, tinha 9 para batizar. E o pastor que tinha 30, tinha 2. Que gabolice é essa? Né? De 30 diminuir para 2? Alguma coisa não está certa, né? Então, gabola não é muito ético. Isso, na verdade, é uma baita de uma tolice. Não tem que ficar tentando ser melhor do que ninguém. Outra coisa ética, irmão. Aos irmãos agora que se cuidem com o que eu vou dizer. Use perfume, mas não seja o perfume da reunião. Tem gente que usa tanto perfume que quando chega na igreja, chega a arder o nariz das pessoas. Tem gente que sai lá fora para espirrar. Tem alergia já. Então, cuidado aí. Não é muito ético, perfume muito forte demais. Você não tem que mostrar o seu perfume. O perfume que você tem que mostrar é o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. E, claro, o que eu vou falar aqui, obreiro mentiroso é inaceitável. Isso aqui não tem questão, né? Obreiro mentiroso, que mente, isso aqui está fora de questão, não pode nem pensar. Para mim, correr aqui, irmão, sabe o que é etiqueta? Etiqueta ministerial, etiqueta, protocolo, maneira de conduta. Quero falar um pouco sobre isso. O obreiro, ele tem que ter etiqueta, ele precisa ter uma decência, ele precisa saber se comportar com moderação. Ele tem que ter uma decência diante da igreja e fora da igreja também. Eles têm que estar de uma maneira decente na presença da igreja e longe da igreja também. O obreiro, ele é uma pessoa de destaque. Irmão, o obreiro, ele é destacado. Quando ele chega, quando ele está andando, as pessoas estão olhando, ele é obreiro. Quando entra um irmão da igreja, amém. Mas um obreiro, ele tem que ter um cuidado redobrado, porque as pessoas estão olhando para ele. De maneira que se ele fizer algo de um jeito, talvez alguém vai copiar. Porque ele é obreiro, ele sabe o que está fazendo. Então o obreiro, ele precisa ter um cuidado redobrado, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja. Eu já disse e vou dizer de novo. Você precisa ter cuidado, a maneira que você se veste, a maneira como você anda,
A maneira como você fala, a sua maneira de falar, as palavras que você usa, podem impactar pessoas para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. Então, o obreiro, ele tem que ter etiqueta, ele tem que ter protocolo, ele tem que ter uma regra de conduta que ajuda as pessoas. O obreiro, ele tem que ter ética. Ou, por exemplo, pastor Paulo está sentado aqui. Pastor Paulo está sentado ali, ali naquele banco ali. Os irmãos estão tudo olhando ali. Aí o pastor pega a chave do carro, tchum, dentro da orelha, vai tirar cera. Quem está lá embaixo vai se matar, o homem. Tem que ter cuidado, tem que ter etiqueta. Não é correto fazer isso, não é certo. Está com alguma coisa dentro do ouvido, vai lá fora. A igreja está te olhando, irmão. Presta atenção. Já viu o obreiro enfiando o dedo dentro do nariz? Isso é falta de ensinamento, falta de etiqueta. Não pode fazer isso. Uma vez eu fui filmar um casamento e eu coloquei uma câmera assim na frente do pai da noiva. O pai da noiva ficou o tempo todo com a mão no lugar errado. Eu falei, meu Deus, não dá para usar a imagem do homem. Ele não se liga que aquilo ali está errado. Se tem alguma coisa que você faz que é errado, que é fora de uma etiqueta, fora de um protocolo, lute contra isso, irmão. Batalhe contra. Tanta coisa. Mano, bolso. Tem gente que não presta atenção, a maneira como faz, às vezes ri demais. Às vezes ri tão alto que a pessoa pensa que está rindo dela. Lá em Toledo, o pastor contou uma coisa para o outro aqui atrás, aí o pastor deu uma gargalhada, a irmã que estava cantando nunca mais cantou na igreja, porque pensou que estavam rindo dela. Isso é falta de etiqueta, falta de noção das coisas. Tem que ter um certo cuidado. Como um obreiro deve se sentar, irmão? Um obreiro, ele deve saber se sentar. Ele não pode se sentar estirado dentro da igreja, jogado, parecendo que caiu lá naquele banco. Não, ele tem que ter uma postura reta, uma postura decente. Você quer etiqueta, protocolo, tem que ter isso na vida de um obreiro, ele tem que ter esse cuidado. É claro que ele também não pode ficar parecendo um robô dentro da igreja também, porque senão alguém vai olhar e vai dizer assim, aqui vai ter problema, gente. Deve ser. Já viu aquele obreiro que senta aqui e põe o pé em cima da outra cadeira? Eu já vi isso, irmão. O camarada pensa que está na casa dele. Senta na igreja e põe o pezão em cima do outro banco. Alguém vai sentar naquele outro banco um dia desse, se não for no mesmo dia. Então, deve-se ter um cuidado. Deve-se ter cuidado nisso. Evite se estender demais numa oportunidade. Tem obreiro que quase toma conta da igreja. Dá oportunidade para ele, ele canta, prega, ora. Só falta fazer o apelo e recolher a oferta, irmão. E daí fala, pastor, quer que eu faça a bênção apostólica? Já estou terminando. Uma coisa importante na vida de obreiro, irmão, segurar o microfone. Tem obreiro que não sabe segurar o microfone, irmão. Como que se segura o microfone? O microfone se segura assim, ó. A cápsula do microfone está aqui, ó. Então você segura o microfone dessa forma. Já viu aqueles pregadores que pegam o microfone aqui, ó? Você viu? Quer engrossar a voz, isso aqui não é assim. Sabe o que você vai conseguir com isso? Você vai destruir os outros falando da igreja. Vai rajar a tua voz de um jeito que ninguém vai entender nada do que você está pregando, filho. Então, até isso o obreiro deve ter cuidado. Aprende a segurar o microfone, não é um sorvete. Tem que colocar choque nos microfones. Tem uns obreiros por dentro da boca do microfone. Então o choque, fica esperto. Outra coisa, irmão, não cuspa no microfone. E se cuspiu, depois você dá uma limpadinha e entrega, tá? Ninguém é obrigado a ficar vendo a tua baba no microfone ali. Isso tudo é coisa que o obreiro precisa ter cuidado. Porque se ele não tiver alguém que lhe explique, lhe mostre, de repente ele é inocente, está fazendo as coisas tudo errado. O obreiro precisa ter esses certos cuidados. Quando você for dar um testemunho, está pregando, e você de repente no meio da mensagem vai contar um testemunho, cuidado.
Não levanta aí testemunhos duvidosos, coisas que você não tem certeza, não tem uma ciência de que aquilo realmente é verdadeiro. Aí você conta aquele testemunho achando que está fazendo uma grande coisa, e a igreja que ouve esquece até da mensagem que você pregou. Em vez de você construir uma boa coisa, você destrói tudo que você pregou, porque o testemunho que você contou não tem nada a ver com a realidade. Então, evite testemunhos duvidosos. Evite se contradizer. Quantas pessoas eu já vi começar falando uma coisa e no final está se contradizendo com aquilo que falou, propriamente despregando o que ele pregou. Então, evite esse tipo de coisa. Evite se expor demais. Tenha sabedoria. Aconteceu um problema dentro da sua casa, não vem aqui na igreja e pega o microfone e diz: irmão, estou passando uma luta com a minha esposa, irmão. A igreja não precisa saber disso, não. Você está passando uma luta com a esposa, vai lá e conversa com o pastor. Pastor, estou passando uma luta com a minha esposa, pastor. Me ajuda, pastor, ora por mim. Se você passa isso para a igreja fica assim, ó, o obreiro está com uma luta com a esposa. Daí outro dia você vem lá e eu e o meu amor estamos aqui. Falei, mas não é esse que estava passando a luta com a esposa? Agora está todo amoroso, todo meloso. Daqui um dia está pedindo oração de novo. Esse obreiro cai em descrédito. Então não se exponha demais. Tem coisas que a igreja não precisa saber sobre sua vida. Seja esperto. Tenha ética, tenha etiqueta, tenha protocolo, tenha sabedoria naquilo que você fala. Amém? Aí eu tenho um assunto que eu quero falar aqui, irmão. Nós falamos sobre ética cristã, que é um conjunto de regras, de normas que todo obreiro deve ter. Nós falamos de moralidade cristã. E a palavra moral, já ouviu a expressão assim, você não tem moral para falar sobre isso? Quer dizer o quê? Você não vive isso, está falando do quê? Então, a moralidade cristã, nós falamos sobre etiqueta ministerial. Aí, quando se tem isso, quando se tem esse ensinamento, quando existe isso, que a pessoa conhece a ética cristã, quando a pessoa conhece os padrões morais de conduta, quando a pessoa sabe o que é etiqueta, ele pode ter duas situações que podem acontecer com ele. Duas situações erradas, opostas ao que é verdadeiro. Ele pode se tornar um desleixado. Ele fala assim: não dá para mim, não consigo, isso aí é muita coisa, eu não consigo. Ou ele pode cumprir essas coisas, fazer tudo certinho, mas se tornar um legalista. Não, você vai para o inferno. Você também. Você. Todo mundo aqui vai para o inferno, porque ninguém aqui está dentro do meu padrão de conduta. Eu sou santo, vocês tudo pecador. Isso chama-se legalismo, quando a pessoa está dentro de um padrão e ele acha que os outros que não se enquadram dentro daquele padrão, não está certo, está tudo errado. Isso é correto? O que você acha? Não é correto? Toda igreja ela tem um código de conduta, tem uma ética, tem um regimento interno, ela tem uma maneira que é conduzido aquela igreja. E não são iguais. Existem diferenças entre um e outro. Então daí, se continuasse nesse pensamento, aquela igreja acreditava que aquela outra ia todo mundo para o inferno. Essa aqui acreditava. Então isso não pode ser verdadeiro. Não tem como isso ser real. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 23, e versículos 23 até o 29, que Jesus censura os religiosos da época. Por quê? Porque os fariseus, eles cumpriam à risca aquilo que estava determinado, ou pelo menos alegavam cumprir. E por causa dessa alegação de que nós cumprimos o que está estabelecido, eles achavam que todo mundo estava perdido. E Jesus disse para eles: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês fazem assim, porque você faz aquilo, e você acaba valorizando demais alguns pontos e desvalorizando aquilo que é essencial.
Que Jesus diz: o amor, a justiça, a misericórdia. Vocês abandonaram esses valores que são muito importantes. Até, irmão, quando a pessoa se torna muito legalista, ela corre o risco de cair da fé. Quer ver? Gálatas capítulo 5 e versículo de número 4. Quando a pessoa se torna legalista demais, é possível que ela caia da fé por causa do seu legalismo. Quem achar pode ler. Gálatas 5 e 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela fé, da graça tendes caído. Da graça tendes caído. Você se justifica pelo código de lei e tal, então você não pertence à graça. Você cai da fé, imagina. Então, a salvação, ela vem pela fé e não pelas obras. Muita gente condenada injustamente hoje está fora da igreja e magoada. Exige-se um trabalho bem intenso para curar as feridas e trazer de volta. Só o amor de Deus é capaz de curar essas pessoas. Tem pastores que estão fora. Sabe o que é bom mesmo? Bom é seguir o exemplo de Jesus. O que Jesus ensinou, o ensino de Jesus em Mateus capítulo 7. Lembra que eu falei? De 5 a 7. O melhor lugar para você encontrar uma conduta de ética moral abençoada. E no 7:1 Jesus disse assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, é que vocês serão julgados. Então não é bom julgar. Se você julgar, você pode estar cair na mesma medida, na mesma porção e pode perder até muita coisa. Aí outra situação que pode acontecer, como eu disse, a pessoa cair num relaxamento espiritual, conformismo. Não, eu não consigo cumprir. As pessoas dizem assim, ó: eu sou salvo pela fé, não pelas obras, então eu não preciso cumprir nada disso, eu não preciso fazer nada. Isso pode ser duas coisas. Primeiro, pretexto para viver em pecado. Pretexto para viver pecando. E segundo, ignorância total das Escrituras. A pessoa não conhece a Bíblia, então ela faz tudo errado. Não quero saber, não quero saber, não quero saber. Ela não quer saber de nada. Mas de maneira nenhuma a fé, essa aí é uma fé salvífica, porque Tiago deixa bem claro que a fé sem obras é morta, lá em Tiago 2,26. E Paulo também ensinou claramente que temos que ser libertos do pecado e não escravos dele. Então a sua conduta moral é de alguém que foi livre do pecado. Escuta uma coisa muito séria, irmão. Isso aqui você já sabe, mas vou só te relembrar. Você não faz a obra, as coisas de Deus, vive em santidade para ser salvo. Não. Você pratica boas obras, você vive em santidade, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque você já é um salvo. Você não pratica boas coisas para se salvar, você pratica porque você é um salvo. A Bíblia diz em Romanos 6, 1 e 2, que você é livre do pecado. O pecado não controla você. Você está livre, está liberto do pecado. Aleluia. Outra situação ninguém consegue cumprir a lei. E Jesus ainda apertou mais quando disse: ouviste o que foi dito? Porém eu vos digo. Jesus parece que apertou mais. Então, eu vou viver do meu jeito. Não consigo mesmo, Jesus disse e tal. É claro que não conseguimos cumprir a lei. É claro, isso é básico. E também é muito claro que pecamos, mesmo se esforçando para não pecar. Se conseguíssemos esta proeza, por que Jesus iria morrer na cruz? Jesus só morreu na cruz porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então Jesus veio e morreu para que você pudesse ter acesso à salvação.
Está escrito: não há um justo sequer. Dependemos exclusivamente da justiça de Cristo para se apresentarmos diante de Deus. Então observe. Porém Paulo ensina que devemos viver de modo digno. Quando você tiver um tempo, não vamos ler agora, Efésios 4, 1 até o 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Viu? Andeis de modo digno da vocação em que foste chamados. Então você tem que andar com dignidade. Tem que ser digno daquilo que você foi chamado. E você foi chamado, predestinado para ser santo e irrepreensível. Então, você tem que andar desta forma, tem que procurar andar dessa forma. O escritor, os Hebreus também alerta que devemos viver em santidade. E Pedro ensina que santificação é o nosso padrão de vida. Quer ver? 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Quem achou pode ler também. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Portanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então, veja bem, a santificação é um padrão de vida. É para isso que você foi chamado. E eu quero destacar ali, quero deixar em negrito, em letras bem grandes: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. A maneira de viver, a maneira como vocês vivem. Sejam santos em tudo isso. Também vale ressaltar, esse é um texto bem forte, que quem faz pouco caso da graça de Deus receberá maior castigo. Quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Hebreus 10, 28 e 29. Daqui a pouco nós estamos encerrando. Glória a Deus. Aleluia. 28, 29? 10, 28 e 29. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morreram sem misericórdia, mediante a palavra da acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai, pois, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Você imagina? Se aquele povo da velha aliança, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, era levado para fora e era apedrejado. E ainda hoje eu estava escutando a Bíblia na versão NVT do YouTube lá, e eu até comentei com a minha esposa, que diz assim, Deus falou assim, eles vão ser mortos pelos pecados deles. Eles é que fizeram esse mal para eles. Eles é que causaram a morte deles. Por quê? Porque o povo de Israel, quando pegava alguém em pecado, era pela lei, levavam para fora aquela pessoa que adulterou, aquela pessoa que pecou, e apedrejava até a morte. Aí Deus está dizendo assim: você que apedrejou, não se preocupa não, porque o problema não é seu, é ele mesmo que causou a morte dele. É ele mesmo que fez a morte, não é culpa sua que atirou a pedra, é ele que pecou e causou a sua própria morte. Não precisa nem ter consciência pesada. É isso que Deus está falando. Ele causou a morte dele. Se na velha aliança a pessoa era levada e apedrejada até a morte, aí o escritor aos Hebreus diz o seguinte: de quanto maior castigo você acha merecedor? Aquele que fez pouco caso do sangue, aquele que ultrajou o Espírito da graça, aquele que banalizou o Evangelho, que não deu atenção a isso, que viveu de qualquer maneira, achando que dava para fazer o que quisesse. Que Deus tenha misericórdia. Mas é a Bíblia. É a Bíblia. Esta é a realidade da Bíblia. Então, meu irmão, minha irmã que me escuta, nós devemos procurar viver em santificação. Devemos ter uma conduta cristã pautada pela palavra de Deus.
Como que eu vou melhorar a minha conduta cristã, meus valores éticos e morais? Tem um jeito, irmão, e é fácil, não é tão difícil. Lendo, estudando, examinando, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmão, você não tem tempo para ler? Pastor, eu tenho uma leitura muito ruim. Eu percebi. Eu não sei se aqui é assim, mas lá para a minha região lá, é bastante gente que tem dificuldade de leitura. Sério. Vou fazer discipulado com o irmão. Chego lá e falo assim, lê aí João 3:36, João 3:16. Porque Deus amou. Eu falo, que dificuldade. Aí eu vou no outro. Mesma coisa, não consigo ler, não consigo achar. Irmão, vem cá, vai lá no YouTube e digita lá, Bíblia falada. Qual versão você quer, filho? Você quer na linguagem de hoje, na NVI, na NVT, na Nova Almeida atualizada? Acaba de sair uma Bíblia, daqui um dia está lá, irmão. Você pode ouvir a palavra, mas o conselho que eu dou para você, não põe a Bíblia lá para ouvir e vai, some no mundo, daí você não vai ouvir nada. Aí você está fazendo um problema. Eu coloco a Bíblia para ouvir direto, irmão. Eu quando quero estudar um texto, eu coloco lá numa versão, escuto tudinho, depois eu coloco na outra versão, escuto de novo, e de novo, e de novo. Às vezes eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para parar para ler, mas eu estou ouvindo. Está lavando louça, irmão? Coloca o celular lá e vai ouvindo. Está lavando roupa? Vai ouvindo. Hoje tem a finalidade do Bluetooth, né? Caixinha, Bluetooth e tal. Põe na caixinha, você escuta mais alto, mais amplificado. Eita glória, quanto conforto, quanta comodidade, quanto recurso. E o que nós estamos fazendo com a palavra? Sem falar que a maioria das vezes o pregador está pregando e o camarada está igual a girafa, a cabeça lá fora, lá no mundo, lá pensando, nossa, será que vai dar? Será que vou conseguir? Aí fica difícil, porque a sua regra de fé e prática, a sua regra de conduta, a fonte de tudo, está na palavra de Deus. Aleluia. Quer ser um obreiro de sucesso, quer ter uma vida abençoada? Escute a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus. É aqui que está o seu segredo, é aqui que está a sua vitória. E quando você se encher da palavra, você estiver tão cheio de Deus, e você tiver uma vida santa, de Deus mesmo, está raiando luz, não seja legalista, ficar condenando as pessoas. Todo mundo vai para o inferno porque eu sou santo e o restante não é. Não, faça igual Cristo. A própria santidade encarnada se assentava com pecadores, conversava, dialogava. A mulher tinha 5 maridos e Jesus chegou e disse, me dá um copo de água. Falou, o que você está pensando, rapaz? Você é judeu, sou samaritana, não sabe, parece que não está informado, se liga, não é comigo que você pode conversar. Jesus falou, se você soubesse quem eu sou, você me pediria, eu te daria a água da vida. Opa, que negócio é esse? Água da vida? De onde tem essa água? Como é que o senhor vai mexer com essa água? Irmão, no final da história, a mulher estava tão crente, mas tão crente, que a mulher saiu correndo na cidade inteira dizendo, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. Daqui a pouco tinha uma turma nos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensinar, e depois chegaram na mulher e disseram assim, já não é pelo que você nos disse. Observe, a mulher era uma problemática, uma pessoa que tinha um monte de problema. Agora não, agora já era um evangelista, porque eles disseram assim, não é pelo que você nos disse, mas sim pelo que nós ouvimos. Aleluia. Glória a Deus. Observe, você é santo, Deus está na tua vida. E você não condena ninguém, você traz as pessoas para a santidade, você traz as pessoas para a vida, você traz as pessoas para Deus. Amém? Que seja assim na tua vida.